Queridos, a paz do Senhor, é uma honra e grande prazer estar aqui com vocês em mais um EBP, Escola Bíblica de Professores, direto aqui da Assembleia de Deus do Ministério de Teófilo Otoni. Hoje falamos de uma lição riquíssima, a lição de número 5, que fala sobre apostasia, fidelidade e diligência no ministério. É uma revista excelente nesse trimestre, que Elinaldo Renovato teve a honra de nos escrever e nos dá para que nós possamos compartilhar com os irmãos e os queridos pastores que nos assistem uma visão da tese paulina a Timóteo e a Tito. Eu lembro que nós tivemos na lição passada, só para recordar, para que você tenha em mente, nós abordamos na lição 4, que falava acerca dos pastores e diáconos. Foi uma lição maravilhosa, tive aquele debate com o presbítero Paulo, está até comigo aqui hoje. Nós falamos da importância, principalmente a diferença entre profissão e chamado, que as pessoas têm confundido no nosso meio hoje. Profissão, chamado e chamado. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito polêmico e outras duas pessoas já conhecidas de vocês. Está comigo o presbítero Paulo e também o presbítero e professor Caio, já conhecido de vocês, da Assembleia de Deus Jardim São Paulo. Quero mandar um grande beijo, um grande abraço a todas aquelas pessoas que nos curtem, nos assistem em nossa região, fora da nossa região, Estados Unidos, França, Europa. Que Deus possa abençoá-los, meus queridos. Nós só estamos aqui porque vocês têm orado e têm feito uma grande campanha de intercessão por nós. Querido, não é fácil, mas Deus tem nos dado vitória. As pessoas que compartilham nosso vídeo, se inscrevem no nosso canal e deixam inscrito para que nós possamos ler, eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço. E quero mandar um grande alô. Eu inicio essa aula mandando um grande abraço para Marluce e Marcos Serra, da Assembleia de Deus Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Roberto Vieira, da Assembleia de Deus Belém, no bairro Ana Jacinta, em Presidente Prudente, São Paulo. Filemon Pinheiro, lá em Calcaia, no Ceará. Eu já falei que eu tenho que mudar para o Ceará, falei para vocês. Pedro Roberto, da Assembleia de Deus Bela Vista, em Fortaleza. Aí, ó. Presbítero Marcos Gonçalves, em Itajaí, Santa Catarina. Terra boa, que Deus possa te abençoar, meu querido. E o Deni Lima, da Assembleia de Deus Montese, em Tauá, no Ceará. Também para Vanderleia Rodrigues, da Assembleia de Deus Missão, Córrego do Ouro, Guaratinga, lá na Bahia. Meus queridos, que Deus possa abençoar vocês e curtem essa aula, que Deus possa levantar obreiros nesses últimos tempos, compromissados com a obra e principalmente obreiros que sejam tementes a Adonai. Eu inicio hoje a lição de hoje. Eu quero lembrar aos senhores que nós vamos falar sobre apostasia, fidelidade e diligência no ministério. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 4, 1, 2, 5, 8, 12 e 16. É importante você ler na sua sala, fazer uma dinâmica na sala. Professor, não fique lendo revista na sala. Deixe isso para os alunos. Faça tópico a tópico, distribua para os alunos, para não ficar uma aula cansativa e monótona. Lembrando, senhores, que 30% da carga de uma aula monótona, ela é totalmente baixa, não gera o que nós chamamos de vontade de voltar à EBP, a Escola Bíblica Dominical. Então preste bem atenção nisso. Ok? Eu vou começar a introdução com o meu querido e amado irmão, presbítero e professor Caio. Fique à vontade, meu querido. Queridos, a paz do Senhor. Vamos lá, a introdução. Diz assim: nesta lição, vamos enfatizar o cuidado que os líderes devem ter com os falsos mestres, a fim de que não destruam o rebanho do Senhor. Timóteo foi enviado à igreja de Éfeso para combater os falsos mestres e suas heresias, e é exortado por Paulo para que realize sua missão com excelência. Ok, nessa introdução eu queria que você abrisse na sala o texto de Mateus 22, 29. E há algo excelente nesse texto, para que você tenha noção. Presbítero Paulo, siga, está com a Bíblia aberta aí? Mateus 22, versículo 29. Pode ler para mim. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que interessante, eu acho interessante. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Preste bem atenção nesse texto, porque a visão de Paulo ao exortar Timóteo em 1 Timóteo 4, o versículo 1 e 16, eu acho interessante você ler isso em sala. Diz assim: eu estou na versão judaica aqui, vai mudar um pouco o linguajar para que você entenda. A versão judaica diz o seguinte:
O Espírito diz claramente no dia do Ashik Ramaim. Ashik Ramaim, meu querido, é nos últimos dias. Também faz menção ao que nós chamamos de Olam Hazem. Olam Hazem é chegar no fim dos tempos. Então, deixe isso bem claro para a sua sala. Ele diz: algumas pessoas apostaram da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Preste bem atenção nisso aqui. No versículo 16, ele diz o seguinte: preste atenção em si mesmo e no ensino, permanecendo nele, porque desse modo você libertará. Eu acho interessante essa versão judaica, ela diz: libertará a si mesmo e a quem ouvir. Paulo vai nos dar uma dimensão agora, quando ele chama a atenção de Timóteo, uma dimensão espiritual, não uma dimensão carnal. Ele vai libertar a pessoa no âmbito espiritual. Então entenda, Paulo está mostrando o cuidado que ele deveria ter com ele mesmo e com a própria igreja que ele estava ensinando. Eu acho isso de extrema importância. Por quê? Porque Éfeso estava rodeada de apostasia naquela época. Assim também é nos dias de hoje, meu querido. Nós estamos cheios de líderes que se corromperam por falsas doutrinas, cumprindo-se o texto de Mateus 22, 29. Deu para você entender agora? Então esse texto, no início, é importante você ler, que ele vai se cumprir quando Paulo diz: tem cuidado de ti, e tem cuidado de quem ouve, você os libertará. Alguém quer falar alguma coisa, meus queridos? Professor Caio, fica à vontade. Sim. Quando você diz acerca dessa parte aí, eu achei bem interessante essa leitura que o professor Paulo fez, porque diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu acho quão interessante é, professor, que eu e você demos valor à verdadeiramente palavra de Deus, porque nós estamos chegando dias tão tristes, talvez dias tão calamitosos, que as pessoas não querem mais ouvir falar sobre escola dominical, professor Elias. E aí ocorre nesse meio em que mais à frente nós vamos falar sobre uma igreja que tem por título Crescendo em Graça, e me veio à mente que quando ele diz crescendo em graça, se torna uma seita por falta de conhecimento. E aí apenas crescendo em graça e o conhecimento ele fica de lado. E é isso que nós devemos ter, sem esquecer da graça de Deus, é o conhecimento da sua palavra. É interessante pegar aqui a palavra do professor Caio. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então o povo está faltando, não quer conhecer a Deus. O profeta diz: prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Então nós temos que conhecer. A única maneira, querido, de você conhecer a Deus, a forma que Deus se manifestou à humanidade, é através da palavra. A única forma de você conhecer o Deus que você ama, que você venera, que você se sujeita e diz que ama e quer amar a cada dia, é conhecer pela palavra de Deus. Mas tem muita gente perecendo por causa dessa falta de conhecimento. Tem muita gente doente, muita gente dormindo, muita gente fraca, porque não está buscando na palavra de Deus o alimento sólido para a sua vida. Então, querido, preste atenção nisso. Você não pode perecer, sendo que na sua vida, na sua casa, tenho certeza que existe um exemplar desse na sua casa que você está deixando de lado. Então volte a se alimentar do pão, volte a frequentar os cultos de ensino da sua igreja, a escola bíblica dominical, que é o fundamento de uma vida sólida, é o conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, eu vou continuar aqui no tópico número 1, muito bom. Nós estamos no primeiro tópico, introdução. Eu tenho muita coisa para o professor anotar. Diz apostasia dos homens, o tópico 1 diz a apostasia com o presbítero Paulo. Sim, meu querido. A igreja em Éfeso estava sob o ataque dos falsos mestres. Paulo não se omitiu nem se intimidou diante deles, mas com coragem e ousadia combateu os ensinos heréticos que estes disseminavam. Ele tomou todas as providências necessárias para coibir a ação maligna. Paulo foi incisivo a advertir Timóteo para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso, a fim de que os irmãos não viessem a apostatar da fé cristã.
O que significa apostasia? Significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Sabemos que no Antigo Testamento foram muitas as apostasias cometidas pelos israelitas. Para Deus, a apostasia é vista como um adultério espiritual. Nesse tópico, eu acho de extrema importância nós frisarmos, você marcar o termo apostasia, e a tradução no grego antigo, que significa apóstasis, estar longe de, tem o sentido de um afastamento definitivo, anote isso aí, e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Ao contrário do que nós vemos na crença popular, não se refere a um mero desvio ou um afastamento em relação à sua fé e à prática religiosa. Pode manifestar-se abertamente ou de modo oculto. O que é isso aqui? Tem pessoas que dizem, fulano está desviado. Querido, para mim não existe desviado. Para mim existem pessoas fracas na fé. Porque o desvio ele só acontece quando nós falamos de apostasia. O que é apostasia? É estar longe de, tem um sentido de afastar deliberadamente. Ele não quer mais saber de igreja, ele nega Jesus, ele nega os feitos de Jesus. Isso é apostasia, isso é afastamento por definitivo. Isso é desvio de conduta, de caráter, de fé, porque ele viu a ação e abandonou. Então vamos corrigir esse termo. Eu já falo isso há muito tempo na igreja, eu não acredito nesse termo não. Alguém para se apostatar da fé, para se desviar, ele precisa levantar a mão e dizer, eu não creio no que aconteceu na minha vida. Isso é uma balela. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de agnóstico, ateu, e vai por aí afora, ok? Vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. A igreja nessa época, eles estavam sofrendo muito com essas doutrinas. Paulo dá uma receita a Timóteo de como se portar em meio à apostasia. 1 Timóteo 4,16. Eu acho de extrema importância essa receita de Paulo. Querido, se nós pegarmos essa receita de Paulo e aplicarmos no nosso cotidiano, nós seremos os melhores obreiros do século 21. 1 Timóteo 4,16 eu li aqui, eu queria ler numa Bíblia diferente, professor Caio, pode com vontade. Que diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Olha que interessante, essa receita que Paulo deu, ela prevalece até nos dias de hoje. O que ele quer dizer com essa receita? São estudos sistemáticos, escola bíblica dominical, eu acho de extrema importância, cultos de ensinos, preparação de obreiros. Isso é manter a sã doutrina, professor. Deixando o quê? Deixando de lado o adultério espiritual. E tem João fala uma coisa fantástica, em João 7, 16 e 17, na versão hebraica, ele diz o seguinte, o próprio Jesus dando uma resposta. Então Yeshua lhes respondeu, meu ensino não é meu, procede de quem me enviou. Se alguém quer fazer a vontade dele, saberá se meu ensino procede de Deus ou se falo por mim mesmo. Amado, quando você estabelece diretrizes entre o seu ensino e o ensino de Yeshua, não há uma complementação. Mas quando você estabelece diretrizes entre o ensino de Yeshua e a verdade de Deus, há um complemento de Deus em você. Você já não é mais você. Você está completo do Espírito Santo. E é por isso que Paulo escreve a Timóteo com tamanha ênfase e com tamanha sabedoria. Não gera dúvida, sim, porque são vários os exemplos, professor Paulo, em que pessoas chegam para mim e ouviram ensinos de seitas heréticas e eles perguntam várias coisas em que algo que eles aprenderam com tanta facilidade acerca da verdadeira palavra de Deus e eles sentem uma grande dúvida sobre uma disseminação de algo tão pequeno, mas de cunho tão perigoso. E é isso que nós temos que perceber, se nós estamos disseminando a verdadeira palavra de Deus, a que não gera dúvida, ou se nós estamos jogando aí ao vento palavras heréticas que vai às vezes te condenar e fazer o que o professor Elias falou, uma apostasia da fé.
Eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele fala a respeito do obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E você vê que na lição, Paulo ele não se intimidou com os ensinos, ele refutou tudo basicamente dentro da Bíblia, dentro da palavra. Então, você obreiro, nós que somos obreiros, temos que estar afiados, manejando bem a palavra de Deus para podermos refutar. Que eu me lembro aqui, o professor Elias falou quando Timóteo ele combateu o Alexandre, né? Um dos grandes pregadores que inventou heresias, agnóstico, né? Coisas assim. E Timóteo ele foi discipulado por Paulo e falou: olha, combate ou não combate, meu irmão, maneja a palavra, ser fiel naquilo que for te dado, vai. Eles arrebatam. Eu acho isso uma importância que quando a pessoa não tem base bíblica para debate, diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Isso é amado. Quando nós estamos vendo pessoa que não tem base bíblica, aí diz: religião e futebol não se discute. Se discute como se discute. Para quem tem base bíblica e quem entende, é um excelente assunto. Ok? Eu vou continuar aqui no tópico número 2, que fala doutrina de demônios. Os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a Igreja de Cristo. A igreja na América Central, cujo líder é fundador, dizia ser Jesus Cristo. Esse falso Cristo faleceu há pouco tempo. Na igreja por ele fundada, um dos símbolos mais importantes é o número 666, a quem atribui perfeição e santidade, quando a palavra de Deus diz que tal número e símbolo identifica a besta ou o anticristo. Apocalipse 3,18. Isso é exemplo de doutrina de demônio. O líder precisa estar atento e alertar suas ovelhas quanto a estas doutrinas. Eu acho de extrema importância nesse tópico. Eu vou gastar um pouquinho a mais de tempo nesse tópico. Eu quero explicar algo fantástico para vocês. As maiores aberrações vividas pela igreja na atualidade não está sendo elaborada pelos membros, mas sim pelos grandes líderes. E ontem eu estava perguntando a Deus o porquê disso. Aí Deus falou assim: meu filho, está em evidência. Eu falei: por quê, Senhor? Ele falou assim: porque eles sempre pensam em algo lucrativo. Preste atenção nisso que eu estou falando. Não para o crescimento da igreja de Adonai, mas sim para as suas contas bancárias. Isso é de extrema importância, meu querido. Quando o homem começa a elaborar grandes projetos na igreja que está fora do padrão de Deus, ele não está pensando no crescimento da igreja, ele está pensando no crescimento da conta bancária dele. E nós estamos vendo isso na atualidade, aí, no século XXI, sendo como lixo na igreja. Exemplo disso, eu vou dar um exemplo disso aqui. Vou dar um exemplo do que foi no Brasil. O grupo G12, excelente para quem fundamentou lá. Deus deu uma visão lá. O homem pegou a visão, trouxe para o Brasil e acabou com diversas igrejas. Houve inúmeras divisões. Logo, a visão de Deus era para lá, não era para cá. Nós temos que entender isso. É um tal de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou colado, o presbítero Paulo tem um processo interessante. Eu vou dar a mão ao presbítero Paulo e vou roubar o projeto do presbítero Paulo. Isso acontece muito na igreja. Deus deu a visão para ele, não foi para você. O G12 ele foi criado por um pastor colombiano chamado César Castellanos Domingues, da Missão Carismática Internacional chamado MCI. Castellanos iniciou o seu movimento em 1983, inspirado em quem? No modelo de uma igreja em células do pastor sul-coreano David Paul Yun Cho. Olha de onde ele colou. Vamos entender isso aqui, que é chamado de Igreja do Evangelho Pleno. Tem quase 3 milhões de membros da igreja dele, se não me fala agora, alguma coisa assim. Depois disso, nós tivemos no Brasil o M12. O M12 foi fundado pelo René Terranova. Do M12 saiu o que nós chamamos GG13, que é Governo em Graça dos 13 de R. Coelho. Aí começou o que nós chamamos de restauracionismo. E esse restauracionismo ele causou uma polêmica no Brasil e criou diversas seitas. Só para você ter exemplo, temos aí a origem, o grande despertar, que veio com Ellen Goldwhite. Meus queridos adventistas, grande beijo para vocês, eu amo vocês, vocês me perseguem no YouTube, me perseguem na internet, mas eu amo vocês. Aí vem as figuras históricas, que nós chamamos de Ellen Goldwhite, Charles Taze Russell, Joseph Smith Jr., William Branham, Edward Irving, Joseph Nelson Derby, César Castellanos, do G12 que eu estou falando, Emma Smith,
Cristianismo primitivo, que vê os conceitos da reviravolta de Constantino. A própria Ellen White diz que o domingo não liberta ninguém, mas o sábado salva. Aí vem as grandes apostasias que nós estamos estudando, que vem a testemunha de Jeová. Nós vamos falar sobre isso aqui. Não vamos aprender, que está na internet, que todo mundo vê. A restauração e dispensacionalismo. Nesse quesito nós tivemos na Restauracionistas o que nós chamamos de Stone Campbell. Causou uma grande revolução na igreja, chamada Igreja de Cristo, discípulos de Cristo, cristadelfinianos. Como isso causou uma revolução no Brasil. Depois veio Ivinismo, com a Igreja Nova Apostólica, Igreja Evangélica Apostólica. Depois nós tivemos aí Movimento dos Irmãos. Olha que com o Movimento dos Irmãos hoje, Casa de Oração, que era algo lá da igreja chinesa que eles faziam, veio para o Brasil. Aí nós tivemos o grupo do Adventismo, e esse Adventismo da Ellen White, ele se retalhou em diversos pedaços. Você quer ver um exemplo disso? Tá. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois veio Igreja Adventista do Sétimo Dia do Movimento da Reforma. Depois veio Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista Brasileira, Igreja Cristã Bíblica Adventista. Olha para você ter noção. Igreja de Deus do Sétimo Dia, Igreja Cristã do Advento, Igreja Remanescente Dualista dos Primogênitos. Nossa, querido, olha a retaliação. Depois nós tivemos estudo da Bíblia, entre aspas, Testemunha de Jeová, que criou um grupo onde se estuda a Bíblia e faz uma lavagem onde eles escrevem mais no livro dele do que na própria Bíblia. E as pessoas saem por aí me fazendo queimar o meu feijão no domingo. Meu não, seu, que eu não deixo queimar meu feijão por causa deles. aí vem aprofundando. Nós tivemos santos dos últimos dias, que entrou a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que é terrível, os mormons, a Comunidade de Cristo, Igreja Estagítima. Eu acho isso é interessante, que as pessoas que entram não sabem nem o que significa o nome. Aí vem Mensagem de William Branham, que são outros grupos que nós vamos falar, e Igreja Cristã Primitiva, Obra e Restauração. Na atualidade, nós estamos vivendo na igreja brasileira o que nós chamamos, passou essa fase. Essa fase foi, fundamentou-se essas igrejas no Brasil. Elas estão aí como igrejas, mas se nós estudarmos o cunho, sectos, seitas significa divididos. Isso aqui é interessante, nós falamos teologia, estudamos muito sobre isso. Passou essa fase, e a igreja evangélica da atualidade, ela entrou em uma divisão pior dentro da igreja. E sabe o que é essa divisão? É o que nós chamamos de shows gospel dentro da casa de Deus. Aí vem shows gospel, teologia da prosperidade, venda de curas e milagres. Não é ovelha, meu querido, que escolhe pasto, mas é pastor. Então entenda, se você está fundamentado em uma doutrina para que a sua igreja tenha ovelhas, você tem que escolher o pasto para ela, não é ela que deve fazer o seu pasto. Eu acho interessante que o pastor é quem vai na frente da ovelha, não é a ovelha que vai na frente, não. Você tem que estar fundamentado, como diz Paulo a Timóteo, em um testemunho fiel, seu, comprometido com o conceito moral e ético, nós falamos na aula passada, mas principalmente cuidando de ti e da sã doutrina, diz a palavra de Deus, 1 Timóteo 4,16, ok? Você quer falar alguma coisa? Acho que eu falei demais, sim. Pode vir sim? Não, aqui já. Você falou de tanta coisa que eu fiquei até assustado, meu Deus. A gente sabia que tinha tanta coisa. Eu não sabia que adventista de. Eu quero deixar aqui bem claro. Se me pedirem a lição, tem tudo isso aqui. Eu mando para vocês, só deixar abaixo ou mandar para o e-mail do mpinfoca@gmail, ou então abaixo da lição, como as pessoas estão fazendo, mas deixe seu e-mail que eu não vou conseguir adivinhar. Eu não tenho telepatia, não sou onisciente para adivinhar seu e-mail. Me manda a lição, mas não deixa o e-mail, é impossível. Professor Elias, sim, meu querido. Só algo interessante aí que eu gostei bastante nessa doutrina de demônios, quando dizia aqui que esse homem morreu, né? Esse Luiz de Jesus Miranda. E aí me fez lembrar aqui, eu estava lendo, que este homem, olha como é que é uma coisa tão demoníaca. Este homem, ele morreu, só que
ele deixou uma pessoa como sendo o anjo, ou seja, o arcanjo da igreja ali, para poder continuar a disseminar esse ensino dele. Só que mesmo dentro dessa igreja dele, houve uma divisão em que um fundou em um lugar, outro fundou em outra, e daí começaram a surgir outros ensinos, e isso que é muito perigoso. Nós temos que prestar bem atenção o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos vendo e colocando de frente os nossos olhos. Vale a pena ressaltar para você, querido, que um versículo da Bíblia, um versículo isolado do texto, pode se tornar um pretexto, porque você tem que pegar o versículo e analisar o contexto do texto. Então, foram através da palavra de Deus que as pessoas pegaram esse versículo isolado e fizeram se tornar uma grande heresia, né? Fizeram princípios que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Podemos até lançar aqui a questão da cristã do Brasil, a questão do véu. Vou falar aqui, pensar, poxa, o véu naquela época fora para distinguir, diferenciar, né, neles, as mulheres da igreja e das prostitutas. Fala sobre isso aqui. Entendeu? E as pessoas hoje vivem uma falsa, oh, meu querido, pelo amor de Deus, que adianta você colocar o véu na cabeça e guardar a língua na boca? Então, vamos olhar, vamos analisar o texto, vamos contextualizar a Bíblia. Gente, a palavra, tem muita gente seguindo doutrina de homens, não doutrina de Deus. Deus ele não dá doutrina, Deus dá princípios que nós temos que seguir e guardar e levar para a vida toda. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, fala espírito enganadores, com o professor Caio. Consiga, meu querido, fica à vontade. Sim. Os falsos mestres eram mentirosos e faziam de tudo para que os crentes da igreja em Éfeso seguissem espíritos enganadores. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que estes abandonem a fé verdadeira. Atualmente, temos visto a atuação de muitos espíritos enganadores. A internet tem contribuído para disseminar muitas heresias e enganar muitos que são fiéis ao Senhor. Uma das doutrinas malignas que se tornou comum nos tempos atuais é a desvalorização do casamento heterossexual. Olha, homem e mulher, enquanto o casamento entre homossexuais vem sendo incentivado pelos meios de comunicação. Eu acho de extrema importância nós salientarmos e você, professor, parar nesse momento na sala, explicar esse tópico com os demais e perguntar quem assiste novela. Quem tem WhatsApp, quem tem celular. Eu acho de extrema importância. Sabe por quê? Porque a comunicação em nosso tempo, ela se tornou um meio de propagar as pragas de Satanás. O que deveria ser espalhado como bênção está sendo utilizado até pelos cristãos como meio de propagar a aliança do inimigo. Você quer ver um exemplo disso? A televisão é um meio de comunicação. E nós utilizamos ela para propagar a miséria que Satanás tem colocado no meio da comunidade. Por que a novela Babilônia teve um índice de audiência baixíssimo? Porque começou a conflitar o casamento hétero. Os cristãos pararam de assistir, a novela despencou o índice. Então quem está dando ênfase para a novela? Cristãos. Amado, quem dá ênfase para espalhar as piores notícias no WhatsApp? Cristãos. Eu não vejo ninguém criar um grupo de oração no WhatsApp. Eu não vejo ninguém criar um grupo de oração com promessas e espalhar para o Brasil no WhatsApp. Nós só vemos notícias, porcarias, acontecimentos trágicos espalhando. E eu acho de extrema importância, meu querido, você falar com o seu aluno que momento de adoração é momento de adoração. Tem pessoas que vêm para a igreja e perdem tempo vindo para a igreja. Por que perde tempo vindo para a igreja? Porque vem para a igreja e fica no celular. Se você atender uma mensagem no celular dentro da igreja, você já perdeu o culto, porque você não consegue voltar ao nível de adoração. Adoração é exclusividade. O principal objetivo de Satã, no original Shaitan, é propagar
a rebeldia em nossos tempos, assim como foi no tempo de Paulo e no tempo de Timóteo. Onde eu acho algo sobre isso, professor Elias? 2 Tessalonicenses 2, o versículo 9 e 10 diz o seguinte, na Bíblia judaica: quando esse homem invalida a Torá vier, olha que interessante, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. Ele está falando de quem? De Cristo. Esse resumo de quando ele vier é o que nós estamos vendo, meu querido. Já está se manifestando e nós estamos vendo o meio acadêmico aderir, os próprios cristãos aderirem, trazerem para junto de si muitas práticas satanistas para o meio da igreja. Isso é muito preocupante. Professor Paulo, professor Caio, quer falar alguma coisa? Eu acho interessante. Eu estava ministrando numa igreja há um tempo atrás e Deus me deu, pelo seu Espírito de misericórdia, uma revelação com o tema uma geração que provoca a ira de Deus. A gente para e pensa como que essa geração que está vindo aí está provocando a ira de Deus. Eu estava lendo o texto lá em Hebreus concernente que o professor está falando, Hebreus capítulo 3, versículo de número 7 em diante, diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Aí no versículo 10 ele diz assim, olha, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Então a gente para e pensa, a gente precisa aprender o caminho de Deus, a gente precisa, porque Jesus ele fala, eu sou o quê? O caminho, ele chama a responsabilidade dele, eu sou o caminho. Então, poxa, a gente precisa entender que Jesus é o caminho, nós temos que andar nele e buscar essa situação. Então, a gente para e pensa, existe uma geração que já está provocando a ira de Deus. Se nós formos analisar e voltarmos e ver a parada gay, aquilo foi um absurdo assim, religioso tremendo. E a gente fala assim, meu Deus, eles estão provocando a ira de Deus e a igreja também está provocando a ira de Deus. Como? Com a sua omissão. E quando você diz, eu sou o caminho, quer dizer, não, eu sou o centro, não existe atalhos, né? Verdade. Eu acho de extrema importância esse tópico você anotar, para que a sua sala entenda que caminho é caminho. Eu chego a um lugar, mas tem atalhos que vão me levar vai demorar muito mais tempo para que eu chegue rápido. A própria Bíblia fala nisso, que há caminhos que aos nossos olhos, né? Parecem bons, mas o final dele é morte. Né? Então a gente precisa, você professor, você tem a direção para dar o caminho para o seu aluno. Direcione ele para o caminho que é Jesus. Entendeu? Mostre para ele que os atalhos podem chegar rápido, mas pode ser final de morte para contar a vida dele. Então, queridos, não vamos provocar a ira de Deus, vamos provocar o que a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo que está no teu coração. Então, vamos agradar a Deus a cada dia. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, a fidelidade dos ministros, que diz o bom ministro, tópico número 1, com o professor Paulo. Fica à vontade, meu querido. Timóteo deveria dar instruções ao rebanho do Senhor, agindo como um bom ministro de Cristo. Segundo o comentário bíblico Biancon, a palavra grega traduzida por ministro, diáconos, é a mesma palavra traduzida por diáconos em 3:8. O bom ministro é aquele que serve a igreja, exortando, ensinando e discipulando suas ovelhas. Pois todo crente precisa estar firmado na fé e na doutrina cristã. O bom ministro zela pela vida espiritual do rebanho do Senhor. O pastor precisa ser um estudioso da Bíblia a fim de conhecer a sabedoria e a instrução para entender as palavras da prudência. Provérbios 1:2. O estudo das Escrituras conduz o pastor e as ovelhas à sabedoria em todos os aspectos da vida. Eu vou mandar um grande abraço para o amigo Henrique, aqui da igreja, um excelente cooperador. Eu queria deixar esse termo aqui para ele. Diáconos significa servo, serviçal. Não significa dono, não significa senhor, não significa fidalgo, nem importante.
nem a ser servido. É dirigido, não é diretor. Este termo é empregado nos tempos de Paulo. Não fazia menção somente aos serviços prestados na igreja, mas com a preocupação que ele tinha que ter com o rebanho. Logo, o mesmo tinha que corrigir, exortar e, acima de tudo, estar de olho na doutrina a ser falada. Então, a importância do diácono não é só em servir, não é só em se dar, em se doar, em fazer o serviço, mas corrigir a igreja quando precisa. Porque tem pessoas que acham que o diácono tem que ficar na porta em pé, tem que pegar um banco, tem que estar... Não, querido. O diácono, ele também tem que dar correção, e nós precisamos ouvir o diácono. Sim, meu querido. Eu quero fazer uma pergunta aqui para nós da bancada. Será que a igreja hoje ela está sem ensino, sem exortação ou sem direção? O que vocês pensam a respeito disso, assim, em termo bem prático? Sem ensino, sem exortação ou sem direção? Eu tenho para mim que hoje a igreja, é o que falta na igreja. Nós perdemos alguma coisa chamada exortação, que na época era errada. Nós praticávamos de maneira errada. O exortar é chamar atenção com a mão. Na época nós fazíamos culto que nós víamos o sangue escorrer pela boca. Isso não é exortação. Vai ser um momento de, sei lá, de lacerar o sujeito. Vou te matar. Vou te matar. Então, eu acho que a igreja está faltando exortação, chamar atenção com amor. Falta de ensino não é, meu querido. Eu acho que a igreja precisa de uma direção, um senso de direção. E isso é de tamanha importância. Eu acho que hoje, no cotidiano, as igrejas, quando a gente anda, nós vimos que os pastores, eles estão deixando a desejar no quesito exortar. Eu louvo a Deus por nossa igreja aqui em Teoflotone, que esse quesito, Deus tem dado muita sabedoria aos pastores. O quesito de estar presente, o quesito de se fazer presente, de delegar funções. Você cuida, você faz. Amado, isso é importante na igreja. E um senso de direção é o que a igreja precisa ter. Nós precisamos ter líderes com senso de direção, de onde a igreja está indo, o que ele quer, qual o objetivo. E isso é de extrema importância para os pastores na atualidade. Eu falo isso baseado numa coisa que eu aprendi, que nós podemos estar seguindo Jesus em princípio e demônios em doutrina. Sabia disso, Francisco? O trem é sério. Sabe por que, Elias? Olha só, para pensar. A Bíblia fala assim: se você vai levar a oferta no altar, mas tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta no altar, vai lá e conserta. Então é um princípio de Deus. Mas muitas pessoas não vão lá se consertar, ou seja, a doutrina do demônio, que é a dissensão, que é o dissabor, o desamor, facção. Então, ou seja, eu sigo Jesus em princípio, mas o demônio sigo doutrina. Aí você não vai e faz. E não existe muitas das vezes essa correção. Então a igreja, como o professor Elias disse aqui, que ao tempo passado as igrejas elas não exortavam, elas matavam os crentes, elas davam exclusão, não davam acompanhamento, não discipulavam o crente para restaurar, para colocar ele de novo dentro da igreja de novo. É igual lá em Levítico que ensina: se o cara está leproso, bota para fora do arraial, trata do cara, vai lá ver, o sacerdote vai lá ver ele todo dia, ver como ele está, para depois que ele for curado, volta de novo para você falou aí, né? Se ensina ou não, né? O que passar daí é procedência do maligno. Eu vou continuar aqui, tópico número 2, quem vai ler isso, presbítero Caio, né? Rejeitando as fábulas profanas, é isso? Isso. Tópico número 2, fica à vontade, meu querido. Vamos lá. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. As fábulas profanas e de velhas, segundo o comentário bíblico Beacon, seriam as superstições ou mitos e lendas a respeito de determinados assuntos. Paulo ensina a Timóteo que tais crendices são profanas e não edificam a igreja. Quando os crentes não são orientados a lerem a Bíblia, olha isso, nem tampouco a estudarem, quase sempre se portam como meninos espirituais. Daí porque há tanto emocionalismo e modismos nos cultos. Tais pessoas, por não conhecerem a palavra e não estarem firmados nela, acabam sendo levadas por todo o vento de doutrinas e engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente.
Nesse tópico número 2, eu queria que você anotasse Efésios, um conselho muito bom na tese paulina, Efésios 4,14, na versão judaica diz assim: não seremos mais crianças, levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogadas por todo o vento de ensino, a mercê de pessoas astuciosas, que inventam formas de enganar. Tem a sua versão, lê a sua versão para mim, essa versão é muito boa, lê a versão 4,14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu acho disso muito importante, que o perigo das fábulas, elas ainda existem e existe. Quando os pregadores criam jargões, assim como na novela, é perigoso. Quantos criam heresias colocando o seu pensamento no texto bíblico? Tem uma frase, ênfase que eu gosto de falar muito dela: texto sem contexto vira petrecho e se torna heresia. Uma exegese, né? Coloca aquilo que eu penso dentro do texto, o texto não está falando isso. Querido, assim como nós tínhamos fábulas na época de Paulo, nós temos hoje na igreja na atualidade. Quantos pastores estão inventando moda, inventando pregação, inventando jargões, e o povo não tem noção do que o que ele está falando não é bíblico. Querido, isso é uma preocupação muito grande que nós temos que ter. Nem tudo que eu vejo eu choro. Eu falo para meus alunos no curso de teologia: chore teologicamente. Primeiro analise o que está falando para depois você chorar. Porque tem pessoas que a pessoa dá um glória a Deus e depois ela fala língua estranha, depois você chorar sem saber nem o que a pessoa está falando. Nós temos que ter cuidado com isso. A igreja na modernidade precisa ter cuidado com essas coisas. Porque são esses tipos de, não vou falar todos, mas os que nós chamamos de itinerantes, que geram grandes heresias na igreja. E quando eles vão embora, o abacaxi fica para que nós descasquemos. Aí nós temos que fazer culto de estudo nas terças-feiras, explicar e ir na Bíblia. Por quê? Porque gerou heresia dentro da igreja. Eu já vi isso muito acontecer nas igrejas. O itinerante vai embora e nós ficamos com o abacaxi para descascar no meio da semana. Isso é terrível. Vocês querem falar alguma coisa assim? É interessante que as pessoas têm a facilidade de se apegar a uma coisa sem combater essa coisa. Eu vi aquilo e tomar para si como verdade, sem confrontar verdadeiramente a verdade, né? Então a gente confronta tudo aquilo pela palavra, né? Então a gente precisa entender, querido, que a gente precisa viver essa verdade. A gente está perecendo, a gente está indo por caminhos que não são os caminhos de Deus, por não conhecer a palavra. Igual Elias falou, eu tive a honra de pastorear a igreja. Eu já tive a infelicidade por umas irmãs do ciclo de oração da minha igreja. Elas convidaram um certo pregador para estar lá. Ô querido, eu cuido do meu rebanho. Quando ele começou a falar, quando ele falou heresia, eu já levantei da cadeira e tomei o microfone dele. Sabe por quê? Porque eu sei o perigo que isso causa dentro da igreja. Uma palavrinha, uma novidadezinha. E o povo quer novidadezinha, né, Elias? Como? O povo quer uma novidadezinha, o povo quer uma coisinha, né, cara? Paulo, igual você falou isso, só que há um grande problema, nós temos que entender isso aqui. Há um grande problema que as pessoas, a maioria, elas querem ir na igreja apenas no domingo à noite. Esse é um problema. Escute, professor. E aí nós temos, já de cunho da igreja, de sempre convidar o pregador domingo à noite, em que a igreja vai estar lotada, e ele deixa aquela semente plantada ali, e a pessoa, por não entrar nos cultos de ensino, nas escolas dominicais, elas vão e ficam com aquela dúvida a vida toda, professor Elias. E isso nós temos que combater, tem que falar, professor. Você dentro da sua sala diga, convide pessoas, chame para que possa aprender a verdadeira palavra de Deus.
Eu vou continuar aqui no tópico número 3, diz o exercício físico e a piedade. É algo muito interessante. Paulo não estava desaprovando a ideia de bem-estar físico. O que ele queria dizer para uma comunidade que valorizava excessivamente o exercício físico e o corpo é que tais práticas, ainda que saudáveis, só serviriam para esta vida, enquanto que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo e por isso precisa ser bem cuidado. Nesse tópico aí, Paulo está alertando a comunidade sobre o perigo de endeusar o próprio corpo, não cuidar do corpo, pois devemos fazer isso, meu querido, cuidar do corpo, porque ele é o templo do Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é o Espírito Santo. A comunidade deveria se preocupar com o que então? Com a piedade, hospedagem, com aqueles doentes, com as órfãs e viúvas. Por quê? Porque esse cuidado excessivo com o corpo, ele era passageiro. Já a piedade, ela gera frutos para Adonai, ela gera almas para o rei. Eu vou continuar no tópico número 3, que diz a diligência no ministério, o ensino prescritivo com o professor Caio. Prossiga, meu querido. Sim. Manda estas coisas e ensinas. Era uma determinação de Paulo a Timóteo, para que ele não fraquejasse na ministração da doutrina à igreja em Éfeso, visto que as heresias estavam se espalhando com certa facilidade. A exortação de Paulo é de grande valor para os dias atuais, em muitas igrejas há um desprezo pela palavra de Deus. Nesse tópico específico, eu não acho que vocês vão falar alguma coisa sobre isso, mas eu anotei aqui na minha versão que há uma determinação de Paulo que se trata de uma ministração da doutrina. O que é ministrar a doutrina? É você ter tempo com a doutrina. É você ter tempo para com a palavra, no que você vai falar. Não é 20 minutos, não é 10 minutos, não é tempo, é tempo. Eu vejo que nas igrejas atuais estão sem doutrina bíblica, e quando ela está sem doutrina bíblica, ela está exposta a ataques sutis do inimigo. O maior exemplo disso hoje, quantas igrejas elas valorizam mais as músicas do que a própria palavra. Você tem um tempo de 1h30 para um louvor. Não estou colocando aqui que o louvor não é importante, ele é de extrema importância para arar a terra, mas a terra arada sem semente não fecunda. É isso que nós precisamos entender. Ok, professor? Então, essa exposição da palavra, ela é importante. Não adianta a pessoa vir na igreja gostar do seu louvor, gostar das músicas e ir embora vazia sem palavra. A Bíblia diz que quem liberta é a palavra. Ok? Quer falar alguma coisa, meus queridos? Sim. Vou continuar aqui? Pode continuar. Eu vou continuar no tópico número 2, que diz o exemplo dos fiéis. Quem vai ler para mim é o professor Paulo, é isso? O exemplo dos fiéis. Agora, pode ficar à vontade, meu querido. Timóteo era um jovem pastor com cerca de 30 a 35 anos, e foi enviado para doutrinar uma igreja onde já havia anciãos ou presbíteros com mais idade. Por isso, Paulo exorta a ser um exemplo em tudo. O pastor, não importa a idade que tenha, precisa ter consciência de que será sempre um exemplo para o seu rebanho. Por isso, precisa ter cuidado com o seu modo de falar, agir e até de se vestir. Anote aí, a juventude de Timóteo não estava na idade, mas sim no chamado para o ministério. Por quê? Porque quando Timóteo foi chamado para o ministério, ele tinha por volta aí de 30, 35 anos, a revista diz aqui. E naquela época de Paulo, só chamava para o ministério quem tinha 50, 60 anos. Sabiam disso? Olha que interessante. Então, ele tinha que ser ancião para ser chamado para o ministério. Logo, aí na igreja de Timóteo, ele teria anciãos, ele teria senhoras e principalmente cooperadores mais velhos do que ele. Mas entenda, o chamado era de Adonai. Adonai foi quem chamou. E quem ele chama, ele sustenta. Ele não se importa com idade. Ele não se importa com posição social, mas sim com a atitude de fidelidade e caráter. Não importa a idade que você tem, meu querido. Talvez você foi chamado com 18, 10, 12 anos. Talvez você foi chamado com 20, 22, com 30. Naquela época eu seria então criança, porque eu estou com 35 anos, então eu teria a idade de Timóteo naquela época, eu seria um jovem pastor naquela época, então, né? Ô, professor Elisa, eu gostaria de perguntar, de certa forma, isso deve ter criado uma certa rejeição por parte do povo ao receber Timóteo, né?
Sim, é essa questão de Paulo dizer, não menospreze o jovem Timóteo. Ele chega a dizer, quando você lê a carta de Timóteo, ele diz, não menospreze, porque o que Paulo visava era uma visão espiritual. Timóteo tinha um quesito espiritual que os outros líderes que estavam em volta de Paulo não tinham. A visão de Deus, meu querido, não é uma visão meramente humana, mas é uma visão espiritual. O que Deus olha no homem é a fidelidade e o caráter. Não é uma pregação eloquente, não é os estudos acadêmicos que ele tem, não é a faculdade, não é os cursos teológicos, mas sim a fidelidade e o caráter. Deus preza por isso. E você na sua igreja preze por isso, não preze por essas coisas, porque é influente na sociedade, porque é vereador, porque é prefeito. Meu querido, Deus preza por fidelidade e caráter. Eu sei que você gosta de falar uma coisa sobre isso. Eu acho interessante, eu quero voltar um pouquinho a coisinha atrás, quando Paulo fala, aqui quando a lição diz sobre o exercício físico e a piedade. Paulo ele ensina, ele fala da carreira, ele fala do atleta de Cristo. Aí nós temos que entender que se o atleta profissional se abdica de alguma coisa, nós como atleta de Cristo temos que se abdicar. Aí ele fala uma coisa que você e eu precisamos praticar em nossa vida: treinamento rigoroso. Então que nós tenhamos um treinamento rigoroso a cada dia, querido. Não é isso, Jesus Gaia? O treinamento rigoroso começa com oração, né? Com jejum. Quem gosta de monte, sobe monte. Quem gosta de orar em casa, madrugada, ora em casa. É um treinamento rigoroso que o crente precisa ter. Não adianta, hoje nós estamos levantando uma geração dos crentes marombados, né? Aqui, cheio de suplemento, mas é um suplemento mundano, não é o suplemento de Cristo. Então o suplemento de Cristo vem do céu, não vem da terra. Então, querido, vamos elaborar isso. E quanto à relação aqui a exemplo dos fiéis, eu acho interessante a temática que o presbítero Caio levantou aqui, a questão do conflito de um jovem obreiro com os obreiros antigos, né? Então isso existe, esse conflito. Agora para pensar no entusiasmo de Timóteo, na vontade, no desejo de ver a igreja crescer e a responsabilidade de estar conduzindo o rebanho com pessoas com experiências bem maior, entre aspas, né? Experiências maiores que a dele. Então, ele se colocou, né, numa situação meio assim complicada de se resolver. Mas aí eu vou ler um texto que Paulo diz aqui, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então eu acho que Timóteo não ouviu Paulo falar isso com força. Meu querido, vai com força, querido, deixa Deus te usar, conduz o rebanho com alegria, coloca o cajado na mão, a vara na outra e faz aquilo porque eu coloquei você, eu confio em você, né? Não foi o homem que colocou Timóteo, né? Em tese, vamos se dizer assim. Foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus que colocou aquele jovem. Por isso eu volto a falar de novo, Elisa, aquela lição que nós falamos no passado. Ô pastor, não mata o Timóteo da tua igreja, não. É um exemplo para cada professor, né? Quantos Timóteos tem na sua igreja lá? Com certeza, eu já passei por isso na igreja. Uma vez eu fui dar um estudo dinâmico na igreja. Esse foi um estudo para jovens. E quando eu cheguei, o pastor da igreja mais velho, quem me convidaram foi o líder dos jovens, ele falou assim: você trouxe um menino para dar a palavra para jovens? E aquilo me machucou muito. Mas foi o dia que Deus mais me usou em misericórdia e graça. E foi um Pentecoste e foi uma bênção. Então não é visão humana que vai impedir o espiritual. Isso nós precisamos entender. Eu vou continuar no tópico número 3. Diz: o cuidado que o ministro deve ter com o aprendizado. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O ministro do evangelho precisa estar constantemente estudando e aprendendo para que possa exortar, ensinar a igreja. Infelizmente há pastores que nunca leram a Bíblia toda. Além da Bíblia é preciso outros livros que vão edificar o pastor e contribuir para a edificação da igreja. É importante também ressaltar que neste versículo o vocábulo ensinar tem o sentido de instruir doutrinariamente na verdade. Todavia, para ensinar, o líder precisa gostar de aprender. Anote isso aí, pastor. Timóteo está à mercê de quem? Do próprio Adonai, do próprio Deus.
Logo, ele teria que conhecê-lo mais que os demais da congregação. Os da congregação poderiam ter teoria, poderiam ter tese, só que Timóteo tinha o Espírito. Os que estão na sua sala podem ser doutor, pode ser mestre, podem ser pós-doutorado, doutor em divindade, mas quando vai te escutar... Você voltou nesse negócio. Agora, quando for te escutar, ele vai ouvir a palavra de Adonai, e Adonai vai te usar, porque você tem chamado. Então isso nós precisamos entender. Os demais da congregação iriam ver em Timóteo não teoria, mas iriam ver a prática de Adonai. Isso é importante, porque conhecer é estudar, e estudar é adquirir hábito, e principalmente hábito de oração e perseverança na palavra. Fantástico isso aqui. Rapaz, não pode ser. Você tá parecendo sardinha, um crente sardinha, conservado no azeite. Você tá fino, cara. Anote assim, o verbo hebraico, yaram, significa instruir, orientar, ensinar. A instrução é válida não só para quem ouve, mas também para quem ensina, pois ambos terão como galardão o mesmo céu. Glória a Deus. Então não adianta você que ensina, acha que você é mais importante do que quem está aprendendo. Não. Eu tenho uma frase célebre que diz: quem nunca sentou para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Então tenha isso para você, leve para a sua sala. Você precisa entender que Deus chama e Deus capacita. Eu quero falar uma coisa? Eu ia falar isso agora aí, mas eu ia portuguesar essa fala. Ele está filosofando. Eu ia portuguesar essa fala dele. Eu já ouvi de uma outra forma. Quem não senta para ouvir não pode levantar para falar. Então a gente aprende. Então Timóteo, ele não tinha só a letra, ele tinha o Espírito Santo, né? Porque se tem a letra e não tem o Espírito, foi igual Jesus falou para o sacerdote: é necessário nascer de novo. Vou voltar pro ventre da mãe, o bicho enlouqueceu. Então eu ensino, né? Então, querido, persiste em ler, persiste em exortar. Eu quero, não sei se nós estamos nas conclusões finais, é isso, professor Elias? Eu quero deixar uma palavra então para você, querido, que se encontra lá em Hebreus, capítulo 3, que fala muito ao meu coração. Eu ministrei isso aqui, e essa palavra tem falado a cada dia. No capítulo 3, versículo 13, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, exorte a cada um de vocês, a cada um de nós. Precisamos exortar e dizer: Jesus está voltando, o irmão fica firme, vamos lá, vamos persistir em ler, vamos persistir, não desiste do ministério que Deus te confiou. Então vamos até o fim, porque uma coroa está guardada para cada um de nós. As considerações finais, meu querido Caio, fique à vontade. Sim, eu também gostaria de apenas deixar um versículo aqui, se encontra no 6º capítulo da carta de Paulo aos Efésios, versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Gostaria muito de agradecer por você estar mais um dia, mais uma aula conosco, que nós possamos a cada dia compartilhar ideias, compartilhar ensinamentos. Fale isso para a sua sala e ensine ela a verdadeiramente palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A conclusão diz: temos que ter cuidado, pois atualmente muitos estão apostatando da fé e se deixando levar por doutrinas de homens e de demônios. Para combater os falsos ensinos, o pastor deve conhecer a palavra de Deus e ensiná-la ao rebanho. O pastor e seus auxiliares precisam conhecer as doutrinas bíblicas a fim de que possa ensinar a sã doutrina. Que o Senhor guarde os ministros e as igrejas dos ataques do maligno, da apostasia nesses últimos tempos que acontecem à vinda de Jesus. Querido, que Deus possa te abençoar, que essa lição seja rica em graça e em conhecimento, que nós sabemos o que Deus vai trazer à nossa sala, o que Deus vai trazer ao nosso tempo. Existe uma geração que está nascendo, que é o que nós chamamos de remanescentes,
E esses remanescentes têm cuidado com a palavra, têm cuidado com os obreiros, têm cuidado com a senhora, com órfãos e viúvas. E é esse remanescente que está sentado na sua sala. E você tem que ter um cuidado para com eles, para que seja impregnado palavra e principalmente o cuidado com a noiva de Cristo. Grande abraço, grande beijo no coração e que Deus possa te abençoar. Até a próxima lição. Shalom Adonai.